Sabes aquele momento em que olhas para as notícias e pensas isto não pode ser verdade? Pois, só que é Portugal. Logo é verdade. Vamos da ponte 25 de Abril, virada em cartaz político, à lei da burca, à polémica da Ana Caldas, passando por Ana Gomes, a provar do próprio veneno e terminamos com a hipocrisia de quem tenta escolher quem merece luto nacional. Ou seja, um episódio completo. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema vem quente e variado. E antes que digam que eu só trago confusão, eu trago também soluções e snacks. Sim, as barrinhas proteicas da Prozis. O único drama da minha semana que se resolve em 2 dentadas. Usa o cupom de Sousa Viegas para teres 10% de desconto e para apoiares aqui o canal. Porque aqui não há subsídio estatal, há meritocracia proteica. Vinha eu toda inocente e feliz da vida a gravar o meu vlogzinho, quando de repente olho para cima e vejo um iluminado a escalar a ponte 25 de Abril com uma bandeira da Palestina pendurada nas calças. Juro, pensei que era um desafio novo do TikTok. Subir 190 metros de estupidez em solidariedade com causas que provavelmente nem sabes explicar. Só que claro, no dia a seguir, lá estava. Ativista escala ponte 25 de Abril para colocar bandeira da Palestina e acaba detido pela polícia. Mas já que eu tive o direito de ver isto ao vivo, deixem-me dar-vos um cheirinho do que ele andou a dizer. E que passem também este vídeo, esta mensagem, desta ocupação temporária da ponte 25 de Abril, a ponte da Liberdade. Sim, aquela ponte que antes se chamava Ponte Salazar e que ironicamente foi rebatizada em nome da Liberdade, para agora carregar o peso do colonialismo árabe. Ou vá, bandeira da Palestina. Liberdade essa que aparentemente agora significa usar património nacional como se fosse um outdoor político. Se fosse um miúdo a pendurar uma bandeira de Portugal, aposto que era um extremista nacionalista. Mas como é pela Palestina, ganha o selo de coragem humanitária. Isto é só a prova de que a estupidez não tem limite de altura, pá. E se achavam que escalar a ponte já era o auge da estupidez política, esperem pela próxima. Porque a liberdade de expressão em Portugal está a um passo de se transformar em liberdade de fachada. Literalmente. Porque agora até os cardeais são comentadores políticos. O Estado finalmente teve coragem de dizer chega e temos a tão desejada lei da burca. E olha, finalmente uma lei que faz sentido. E não é islamofobia. Muito menos ataca a cultura alheia. É bom senso com coluna vertebral. E assim, está tudo certo com esta lei, era impossível eu concordar mais. Eu nem vou perder tempo a debater isto porque o Chega arrasou nesta questão. E antes que alguém venha com o drama habitual, isto não é sobre religião, é sobre identificação, segurança e dignidade. Um Estado que te obriga a mostrar a cara para tirar o cartão de cidadão também tem o direito de pedir o mesmo para entrar num tribunal, num hospital ou num autocarro. A burca não é um acessório espiritual, é um símbolo de submissão que em muitos países marca o lugar da mulher como propriedade e não como pessoa. Só que assim, eu estou cansada de relativismos culturais. Se em Portugal a mulher tem direitos, então esses direitos também se aplicam às mulheres muçulmanas. Não é proibir por ódio, é proteger por princípio. Mas é claro que o politicamente correto entrou logo em modo automático. Ai, mas isto fere a liberdade religiosa. Liberdade não é tapar a cara para agradar a um patriarca. Liberdade é poder mostrar o rosto, sem medo. Vocês andam para aí a queimar sutiãs e as outras mulheres têm que andar a parecer um disfarce de Halloween barato o ano inteiro. Pelo amor de Deus. Só que por falar em Deus, ainda tivemos o cardeal América Guiar a dizer que proibir não é o caminho. Pois não, senhor cardeal. O caminho era tê-los defendido quando elas eram obrigadas a viver tapadas da cabeça aos pés. Isso é que seria cristianismo prático. Agora é tarde para pregar tolerância às custas das mulheres que nunca puderam escolher, não é? O que me preocupa é se nós nos convencemos, e mesmo se o legislador se convence, que o caminho das proibições é o caminho de edificar a comunidade. E uma comunidade cada vez mais diversa. E eu entendo que isso é positivo. É mesmo uma palhaçada ouvir um cardeal católico defender o relativismo moral em nome da tolerância.
Desde quando é que a Igreja defende que tudo é relativo? Quando um líder católico começa a justificar a submissão feminina com medo de parecer intolerante, o que está a perder não é popularidade, é credibilidade. E é exatamente por causa desta flexibilidade moral, deste medo de chamar o mal pelo nome, que a Igreja perde fiéis todos os dias. As pessoas não fogem da fé, fogem da covardia disfarçada de bondade, fogem de pessoas como o Senhor. Esta lei não oprime, ela liberta. E por uma vez, Portugal dá um passo na direção certa, a defender a mulher, a segurança e o respeito pela cultura que nos recebe, sem ter que andar a pedir desculpa. Agora, se vocês acham que isto já deu polémica, esperem até verem como é que o progressismo anda a destruir o desporto feminino. Segundo o New York Post, a nadadora transgênero, Ana Caldas, foi suspensa por 5 anos após se recusar a fazer um teste de verificação de sexo. Todos os seus resultados entre 19 de junho de 2022 e 17 de outubro de 2024 foram anulados. O relatório desta entidade especifica ainda que ela recusou os testes obrigatórios que determinam se cumpre os critérios biológicos exigidos para competir como mulher. Ela diz que são caros e invasivos, então não vale a pena, prefere sofrer as consequências. Só que a US Master Swimming, por sua vez, emitiu um comunicado separado, afirmando que, segundo o regulamento interno anterior, a atleta era elegível, uma decisão que gerou confusão entre as federações e expôs a falta de consenso no desporto sobre a questão trans. Agora, porquê tantas diferenças? Porque ainda não há um consenso quanto à questão de onde é que competem as pessoas trans. A World Aquatics proíbe atletas trans que tenham passado pela puberdade masculina de competir na categoria feminina. A regra diz que só podem competir com mulheres as pessoas que transicionaram antes dos 12 anos de idade ou antes de qualquer sinal de puberdade. A entidade também criou uma Open Category para atletas trans ou não binários, só que até hoje essa categoria nunca foi usada oficialmente. A solução que para todos nós parece óbvia nunca saiu do papel, a verdade é essa. Ou seja, quem passou pela puberdade masculina, mesmo que depois mude de género, não compete com mulheres. Mas sabemos que em certos países podes iniciar a toma de hormonas antes de entrar na puberdade, o que é doentio, mas tecnicamente significa que tu podes sim ser um homem biológico e competir na categoria das mulheres. Vamos ser honestos e coerentes. Nenhuma destas organizações tem uma proibição genérica de ser trans. Algumas têm uma proibição de competir em categorias que não correspondem à biologia pós-puberdade e mesmo assim, para mim, muitas delas não são sérias o suficiente. Porque a ciência é clara. Mesmo após anos de terapia hormonal, a força, a densidade óssea e a capacidade aeróbica permanecem superiores. A supressão de testosterona reduz rendimento, mas não apaga as vantagens estruturalmente adquiridas. As pessoas trans não estão banidas do desporto. Elas só estão limitadas à sua categoria biológica original ou a categorias abertas. Só que tudo isto é por justiça competitiva. Não é um ódio, é realismo desportivo. Homens e mulheres são iguais em dignidade, não em biologia. O mais bizarro é ver mulheres que se dizem feministas a defenderem isto em nome da inclusão. Mas que inclusão é essa? Que expulsa mulheres biológicas do pódio. É a velha história, chamam-lhe igualdade, mas é só uma rendição política com vernizinho de virtude. O feminismo devia proteger as mulheres reais, as que treinam desde meninas, as que lutam por segundos no cronómetro, não o ego de um homem com identidade fluida. O que eu não entendo é como é que vocês deixam a lógica passar em insulto. Este caso é polémico por si só, mas a forma como André Ventura reagiu voltou a dividir o país. No tweet ele escreveu: claro que não quer, isto é um homem a querer competir com mulheres numa prova feminina. Até aqui tudo bem. Uma aberração a que não devemos dar cobertura. É aqui que entra a parte que precisa de ser dita com frieza. O conteúdo da mensagem é legítimo e é coerente com o pensamento conservador, só que falhou no tom. Um candidato à presidência não pode soar como um comentador de bancada. O Ventura diz a verdade, mas diz no tom errado. Dizer aberração não eleva o debate, mas reduz. Um presidente não pode reagir como um influencer irritado no YouTube. E quando ele escolhe palavras que inflamam, em vez de esclarecer, oferece munição à esquerda para descredibilizar a própria causa que ele defende. Se ele quer ser presidente, tem de começar a comportar-se como um. Ele precisa de mostrar a firmeza de quem lidera, com a clareza de quem representa e com a elegância
arrogância de quem não precisa de gritar para ser ouvido. Ser bruto não é gritar, é ser assertivo com classe. E já que falamos de quem gosta de desafiar as regras, vamos à Ana Gomes, que finalmente está do outro lado da mesa. A vida é mesmo justa quando um microfone sem filtro encontra um processo com capa de tribunal. Ana Gomes, constituída arguída devido à queixa da Sol Verde. Ah pois, finalmente. Durante anos, a Ana Gomes teve o privilégio de fazer aquilo que a esquerda adora: atirar lama e depois pousar de moralista. Ela acordava, mandava uns bitites no X, insinuava que toda a gente era corrupta, menos claro, os do lado certo. E depois a vida seguia. Mas agora, parece que o karma chegou, arguída. E sinceramente, já era tempo, porque em Portugal há uma regra não escrita. Se tu fores de esquerda e tiveres um microfone, podes dizer o que quiseres, podes chamar de ladrão, fascista, tudo isto sem provas. Mas se fores de direita e disseres uma verdade inconveniente, vem logo a SIC, a CMTV e a brigada do politicamente correto. Agora, com esta queixa da Sol Verde, talvez se comece a pôr freio à língua militante que confunde opinião com difamação. Não é censura, é responsabilidade. E se pelo caminho o processo ajudar a abrir a caixa negra de alguns negócios suspeitos que ela própria andava a denunciar, ótimo. É daquelas ironias que dão vontade de abrir pipocas e dizer: olha Portugal, finalmente estás a equilibrar o tabuleiro. E porque o tema da semana é a realidade manipulada, terminamos com as estatísticas do RASI, ou como eu gosto de chamar, o Excel do Ministério da Maquilhagem Nacional. Portugal parece mais seguro? Claro, basta mudar a fórmula. A criminalidade violenta era 25% mais alta e tínhamos mais homicídios no tempo do governo de Passos Coelho? Comparando o relatório anual de segurança interna de 2015, o último ano de governo de Passos Coelho, com o de 2024, o mais recente, verifica-se que o número de participações de crimes inseridos na criminalidade grave e violenta baixou de 18.964 para 14.385, o que representa uma diminuição de 24,1%. Em suma, é verdade que tanto a criminalidade violenta como o número de homicídios foi maior durante o último ano de governação de Passos Coelho. Vamos por partes. O RASI não é um censo de crimes cometidos, é um relatório de criminalidade participada, ou seja, crimes que chegaram oficialmente às autoridades. Criminalidade participada é o conjunto de factos que, tendo índices de crime, foram comunicados a um órgão da polícia criminal. Isto significa que, se o crime não é denunciado, não entra na estatística. Se uma denúncia é mal classificada, aparece noutro grupo. Se uma mesma ocorrência gera várias participações, é contada várias vezes. Logo, à partida, é uma fotografia incompleta e sujeita a muita interpretação. Eu vi algumas teorias online de que houve uma alteração na forma de registar os dados, mas vou partilhar só com os membros antes que me chamem de conspiracionista. Então, se ainda não és membro, aproveita agora para aderir. A questão aqui é que, se esta alteração não foi nunca explicada publicamente, eu não tenho como vos confirmar se estas alegações são verdade ou não. Mas aquilo de que eu mais vos tenho avisado é a mesma forma como a mulher tem sido posta em causa. Então, eu vou deixar-vos aqui alguns dados que eu achei curiosos nestes relatórios e que o polígrafo não tinha grande interesse em mostrar-vos. Em 2011, houve 26.595 ocorrências de violência doméstica, mas em 2024 houveram 30.221. As violações também passaram de 375 para 543. Tem muitos outros dados que seria interessante abordarmos, até mesmo para discutirmos todas estas questões de percepções de criminalidade. Mas uma coisa é claro, em Portugal a mulher é cada vez mais vista como um objeto. E eu deixo que sejam vocês a pensar nos motivos principais. Ainda esta semana eu recebi com tristeza a notícia do falecimento de Francisco Pinto Balsemão, de 88 anos. Em nome do canal, envio à família e aos amigos as mais sinceras condolências. A sua partida representa uma perda profunda para a sociedade portuguesa. A importância do Balsemão reside no facto de ter sido um dos arquitetos silenciosos da democracia portuguesa. Político, jornalista, empresário. Ele ajudou a criar marcos que protegem a liberdade de expressão, de associação, de imprensa e contribuiu para que Portugal deixasse de viver sob a tutela militar autoritária para entrar no espaço europeu. Mesmo os seus críticos conseguem reconhecer que sem essa estrutura que ajudou a edificar, o país seria provavelmente diferente, menos livre e com certeza menos plural. Espero que a sua família encontre conforto e que a memória de Francisco Pinto Balsemão seja guardada com honra. Espero que o país se lembre de que a democracia não é apenas eleições, é uma imprensa livre, são poderes equilibrados e instituições que funcionam. Obrigada, Sr. Balsemão, pelo seu serviço e que descanse em paz.
Por alguma razão, eu gostava de entender porque é que o Passos Coelho recebeu mais atenção que o falecido. Gesto de Pedro Passos Coelho no velório de Francisco Pinto Balsemão deixa todos surpreendidos. O antigo primeiro-ministro recusou privilégios e esteve mais de 1 hora na fila para se despedir do fundador da SIC. A sério que isto é notícia? Vocês sabem o quanto eu gosto do Passos Coelho, mas sério? Depois de confortar a família, o ex-governante falou à imprensa lembrando o legado de Balsemão. Foi um homem que remou muito e contribuiu muito para acelerar o reconhecimento por parte de instituições portuguesas e da cultura democrática portuguesa dos direitos humanos, e esse merece ser sublinhado também. Muitas pessoas esquecem-se às vezes dessa dimensão, em particular no que respeita às mulheres. Viram como é que se faz? Como é que se valida o papel da mulher sem desmerecer um ex-primeiro-ministro? Talvez um dos mais importantes. Agora que vocês aprenderam, podem ensinar a Catarina Martins? Ela disse o seguinte: nestes dias é impossível não lembrar uma mulher marcante da democracia portuguesa, Maria de Lourdes Pintacilgo, única mulher primeira-ministra em Portugal até hoje. Na sua morte, em 2004, o governo de direita decidiu não decretar luto nacional. Mulher ultrapassa, em 2004 eu mal sabia contar. A senhora tinha 1001 formas de elevar o mérito da única chefe de Estado mulher e conseguiu escolher a pior. Transformá-la numa bandeira anti-direita é reescrever a história ao gosto do dia. Mas querida, a si e à sua amiga Mortágua, dirijo-me com o mesmo carinho que ela fez esta semana e só vos tenho a dizer: bye bye camaradas, porque Portugal está finalmente a abrir os olhos. No meio disto tudo, o tipo que sobe à ponte com a bandeira da Palestina, o cardeal que se esquece da doutrina, a atleta que nega a biologia e a comentadeira que finalmente provou o próprio veneno, Portugal parece viver em realidades paralelas. Uns querem liberdade sem responsabilidade, outros querem moralidade sem coragem. E quase ninguém quer chamar as coisas pelo nome. Enquanto a esquerda faz moralismo de sofá, a direita ainda tenta salvar o senso comum. E é por isso que, quando o país homenageia Balsemão, há sempre alguém a gritar: e a Pintacilgo? Chamam-lhe empatia seletiva. Eu chamo-lhe teatro ideológico, inspirado na flotilha. Portugal precisa de uma coisa que já não se ensina: coerência. De saber que há limites e que sem eles não há respeito, nem justiça, nem liberdade. E falando em coerência, eu vou estar presencialmente no Conecta Summit 2025, no Tagas Parque Oeiras, nos dias 21, 22 e 23 de novembro. Quero ver-vos lá, olhar-vos nos olhos e falar sem cortes, sem filtros e sem máscaras. Usem o cupom de Sousa Viegas para terem 10% de desconto no vosso bilhete. E assim, ainda ajudam o canal a continuar independente. Se este vídeo te fez pensar, partilha. E se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí, o que achaste destes temas? Subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.